Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Hoje iremos iniciar uma bateria de exercício de 40 questões para os concursos da PM do Pará, Pernambuco e Bahia. Faça a sua doação. Mande o comprovante no número que eu irei enviar a apostila para vocês, ok? A apostila e mais alguns PDFs de alguns tratados internacionais que eu julgo importante para todas as questões de direitos humanos. Qualquer dúvida, gente, qualquer colocação, faça aí no chat do YouTube, que eu estou aqui ao vivo para responder, beleza? Enquanto isso, eu vou acompanhando a conta aqui, a minha conta bancária, e eu estou vendo aqui que tem apenas R$80, só dá para comprar uma cesta básica. Então, seus desgraçados, deixe de ser mão de vaca aí e faça a sua doação, que é para uma causa muito justa. Eu estou vendo aqui que eu tenho em um vídeo só 20 mil visualizações. Se 1.000 fizerem uma doação de R$1, nós teremos R$1.000 para doar para as pessoas carentes. Então estamos começando com R$80. Se eu chegar a 300, eu já estou feliz. Mas dá para chegar a R$1.000 tranquilamente, beleza? Depois eu vou tirar foto e postar aqui para vocês das cestas básicas que nós iremos doar para as pessoas carentes no Natal. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão. Dentre as características atribuídas aos direitos humanos está o reconhecimento de que a eles se aplicam aquele que se convencionou denominar efeito Cliquet. Dessa forma, assinale a alternativa corretamente e as características dos direitos humanos em que se fundamenta o referido efeito. Gente, aí essa primeira questão, ela é uma questão de teoria geral dos direitos humanos. Isso é cobrado em prova de oficial, isso é cobrado em prova de soldado, isso é cobrado em prova de polícia civil. Tudo que tem direitos humanos é cobrado teoria geral. Beleza? Especificamente, característica. Deixa eu pegar a minha canetinha, que eu gosto de riscar. Tá aqui, filho de Deus. Risca tua prova, tá? Tu pagou por ela. Característica. Efeito Cliquet. Quando você está escalando uma montanha, tá aqui a montanha. Eu sou um ótimo desenhista. Olha, tô desenhando a montanha. Você está subindo para cima, como diz o caboclo. Bora subir para cima? Bora. Você engata a sua corda aqui no aço, né? Tem um ferrinho aqui e engata os instrumentos de escalada, né? E faz um barulho, que é o clicket da feita. Por que você faz esse engate aqui? Para você não cair, para você não voltar, para você não retroceder, beleza? E assim acontece com os direitos humanos. A partir do momento que nós temos a criação de um novo direito humano ou aperfeiçoamento de uma nova legislação de direitos humanos, ela não pode voltar, ela não pode retroceder. Então, por isso que a alternativa correta é letra D de dado. Professor, inalienabilidade, inerência, universidade são características dos direitos humanos. São, cabeça de boi, mas ele quer aqui o tal defeito Cliquet. Ok? Cuidado com isso na prova do Instituto OCP, da Sebrasp. Sempre eles colocam assim, gente, várias alternativas que está correto de acordo com o conhecimento de direitos humanos, mas não está correto com o comando da questão. É nóis? Segunda questão.
A respeito do Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH-1, não é correto afirmar. PNDH-1. Ele não está falando do 2, cabeça de boi. O 2 foi criado por quem? Por Fernando Henrique Cardoso. O 1 também por Fernando Henrique Cardoso. E o 3? O 3 foi criado pelo Nine, pelo Lula. Qual é a principal diferença entre o 1, 2 e o 3? O 3 apresenta 6 eixos orientadores e 25 diretrizes. Beleza? No PDF que vocês vão receber, tem aí o PNDH3. Coloquei para vocês o PNDH3. E dá uma olhada, gente, no eixo orientador número 6. Número 6 não. No eixo orientador que fala de segurança pública. O 6 é direito à memória e à verdade. Então, filho de Deus, o que foi que você marcou aí? De baixo para cima, não apresenta 6 eixos orientadores e 25 diretrizes para a defesa dos direitos humanos? Não apresenta, tá certo. D de dado, previa que entre as propostas de ações governamentais de curto prazo previstas no 1, a ratificação pelo Estado brasileiro na Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os trabalhadores imigrantes e dos membros de suas famílias. Previa ações governamentais, né? Previa. Até agora, gente, até hoje, o ano de 2023, quando eu estou gravando essa aula, quem vai assistir essa aula depois de alguns anos, presta atenção, eu estou gravando em dezembro de 23. Esse tratado ele não foi ratificado pelo Brasil. O Brasil já assinou, mas ele não ratificou. Belezinha? Foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso por meio do decreto tal em maio de 96. Né? Correto. Está entre as propostas de ações governamentais de longo prazo previstas no 1, o apoio à criação do Conselho Nacional de Justiça. Também está correto. Se você ler o PNDH1, vai estar lá isso certinho, tá? A alternativa que nós queremos aqui é letra A. Criação e instituição da Comissão Nacional da Verdade? Não, gente, né? Comissão Nacional da Verdade para investigar crimes de 1946? Não, gente. Comissão Nacional da Verdade existe para investigar crimes da ditadura militar de 1964 a 1985. Meu Deus do céu, esse número tá feio pra caramba. Estou fazendo aqui com o mouse do notebook. Beleza? Então aí ele quer a incorreta, letra A de amor. Terceira questão, imensa terceira questão. Os Estados partem nessa convenção, reconhecendo que o respeito irrestrito aos direitos humanos foi consagrado na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos Humanos e reafirmado entre outros instrumentos internacionais e regionais. Declaração Americana de Direitos Humanos, DUDH? Não. Pacto de São José da Costa Rica, correto? E depois ele fala da DUDH, afirmando que a violência contra a mulher constitui violação dos direitos humanos e liberdades fundamentais e limita todas ou parcialmente a observância do gozo e exercício de tais direitos e liberdades. Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele traz aí um trecho, né, dessa convenção. A importante convenção em favor das mulheres, presta atenção, filho de Deus, das mulheres, aconteceu em qual cidade? Nova York, Marrakech, Belém do Pará, São José da Costa Rica, Nuremberg? Não, filho de Deus. São José da Costa Rica
O Pacto São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Nuremberg, Alemanha, para processar os nazistas, Marrakech de deficientes. E aí, filho de Deus, tu fica na dúvida entre Nova York e Belém do Pará. Poxa, professor, Belém do Pará? Não, Belém do Pará é muito feio. Não tem nada em Belém, só tem índio, né? Professor, se eu dar aula em Belém do Pará, de vez em quando eu dou aula em Belém do Pará. Lá tem uma escola que eu trabalho que fica no alto de uma árvore. Bacana. A gente chega lá de cipó. Só o filé, tá? E ainda toma um ratatá, né? O pessoal tá falando ratatá, não é nem tacacá. Eita porra. Sou vizinho da Joelma. Olha lá, filho do capiroto. Alternativa correta. Letra C. Belém do Pará, sim, gente. Belém do Pará. Convenção Interamericana para defender os interesses das mulheres. Professor, nunca imaginei que Belém do Pará tivesse essa reunião. Sim, 1994. Ok? Quarta questão. Leia com atenção alguns casos em que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você estuda, gente, sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos quando você está estudando os tratados internacionais, beleza? Resultante da OEA, a Corte Interamericana. E lá está previsto uma Comissão de Direitos Humanos e uma Corte de Direitos Humanos. A Corte é responsável por quê? É responsável em julgar as violações dos direitos humanos. E o Brasil, em várias e várias vezes, já levou o farelo. Já cometeu indiretamente ou diretamente alguns crimes. E esses crimes não foram solucionados a nível nacional, e aí eles são denunciados a nível internacional. Ok? Então nós tivemos mais de uma dezena de situações que o Brasil foi condenado. Ok? As penas, gente, muitas das vezes não são penas muito fortes, tá, gente? Isso que é complicado. Uma indenização, a criação de um comitê, a criação de uma comissão para a defesa dos interesses, dos direitos humanos, as penalidades não são graves para o Estado parte. Primeiro, caso da Fazenda Brasil Verde, Sapucaia. Sabe onde fica Sapucaia? Pará. Submissão dos trabalhadores a condições análogas à escravidão, trabalho forçado, servidão por dívida e tráfico de pessoas. Lá em 89, o Pacto São José da Costa Rica, gente, autoriza a servidão, o tráfico, a DUDH? Não. Então o Brasil foi condenado aqui sim. Correto. Caso Gabriel Salles, advogado assassinado em Marabá. Olha aqui, gente, de novo Pará, 82. O Estado brasileiro negligenciou esse caso. Então ele foi condenado aqui também. Caso da favela Nova Brasília, Rio de Janeiro, 94 e 95. Também uma série de violações dos direitos humanos e o Estado brasileiro foi condenado. Caso da fábrica de fogos Santo Antônio, 98, houve a explosão da fábrica de fogos de artifício. 64 pessoas morreram, incluindo crianças. Que triste, né, gente? Então, tá aí, gente. Todos os itens estão corretos. Letra E. Letra E de escola. Ok, anjinhos? Vão fazendo as doações de vocês. Ah, eu não vou doar porque o professor Rogério vai desviar esse dinheiro e vai tomar tudo de cerveja. Não é que tu adivinhou, desgraçado? Claro que não, gente. Pelo amor de Deus.
Não preciso desviar dinheiro de doação, graças a Deus e graças a muito trabalho, né? Eu estava tentando ver, gente, uma forma de ajudar os alunos e também ajudar as pessoas carentes, beleza? Porque muitos alunos não têm condições de comprar a minha apostila, de estar num cursinho, de comprar cursos online. Tá aí, gente, a partir de R$1 você vai assistir 40 questões de direitos humanos. 5. Segundo o STF, os tratados internacionais de direitos humanos, quando incorporados ao direito interno, têm status de, aí tu já vai automático, status de emenda constitucional. Presta atenção, gente. Muito cuidado. Você tem que saber, gente, que lá no artigo 5º, quem for aprovado, o tratado que for aprovado de forma normal, lá no parágrafo 2º, ele vai ser supralegal. No parágrafo 3º, ele vai ser de quê? De emenda constitucional. Beleza? Ai, professor, isso aqui é ruim de memorizar. Preste atenção no macete. Segundo parágrafo. Esse macete eu inventei ontem na turma. Parágrafo 2º. Tu pega esse 2, inverte ele. O 2 não vai ficar, parece um S? Sim. Então, supralegal. Tu pega o 3, inverte o 3, não vai ficar parecendo um E? Sim. Emenda constitucional. Tu é doido, mano. Eu queria ter sido meu aluno, né? Muito fácil. E aí fica fácil de resolver esta questão. Então, nesse caso, o tratado supralegal quando está de acordo com o parágrafo 2º do artigo 5º. Ok? Então, aí, letra C de casa. Observa aqui, gente, a letra B, emenda constitucional, se incorporado na base do 2º parágrafo. Não é 2º parágrafo, é 3º parágrafo. Beleza? Eu já vi várias questões desse mesmo naipe aqui em outras bancas, tá? Na OCP, na Fundação Getúlio Vargas, etc, etc. 6ª questão. O início formal ou marco inaugural do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos é a... Cara, muita gente erra essa questão. Muita gente erra essa questão. Gente, presta atenção. Ele está falando de Sistema Interamericano. Ele não está falando de Sistema Internacional. Então, é OEA. OEA. Aí tu vai dizer, professor, se é OEA, é o Pacto São José da Costa Rica, 1969. Não, gente. Antes do Pacto Costa Rica, o pacto ele é um tratado. Entre aspas, tem poder de lei. Houve um quê? Uma declaração antes disso. Então, olha só, filhos de Deus. A ONU, ela foi fundada, correto? 1945. E aí, nessa fundação, houve o quê? Uma carta de fundação, beleza? E anos depois, houve o quê? A Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, praticamente a mesma coisa aconteceu com a OEA. A OEA, ela tem uma carta e ela tem a sua declaração. A OEA, gente, ela é muito antiga, lá do final do século XIX. Mas a OEA moderna que nós conhecemos para a defesa dos direitos humanos, ela é do século XX. E aí nós temos aqui letra B. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 48, com a fundação da OEA.
Beleza? Então, é isso. Declaração. Marco inaugural do sistema de proteção. Tá? De proteção. Então, é declaração, não é carta. Beleza, gênios? Seguimos. 7ª questão. Gigante. A cada grande surto de violência, os homens recuam, horrorizado à vista inônima de que afinal se abre claramente diante de seus olhos o remoso pelas torturas, as mutilações em massa, os massacres coletivos e as explorações alvitantes, fazem nascer na consciência agora purificada a exigência de novas regras de uma vida mais digna para todos. Fábio Conder Comparato, afirmação histórica dos direitos humanos. Considerando a perspectiva acerca dos direitos humanos adotada no texto apresentado, assinale a opção correta. O Fábio Comparato, gente, foi um livro que sempre eu li sobre afirmação histórica dos direitos humanos. Ele é a base, por exemplo, para a gente dar essa aula no ensino médio. Tá? A galerinha do ensino médio tem essa aula de evolução histórica dos direitos humanos. Beleza, gente? E aí, gente, o que foi que vocês marcaram? Letra A. Os direitos humanos surgem de uma atuação positiva do Estado, com a criação de novas regras para a dignidade humana. Os direitos humanos, gente, eles só surgem quando ocorre a positivação deles pelo Estado? Não, né, gente? Os direitos humanos, ele faz parte de uma luta da própria sociedade para assegurar os seus direitos, depois que vem o Estado para legitimar tal situação, ok? Então, nem sempre, nem muitas das vezes, não surge da atuação positiva do Estado, até mesmo porque o Estado ele é o principal violador dos direitos humanos. Então, está errado. B. Os direitos humanos decorrem de um acordo de vontade de pessoas autônomas e esclarecidas? Não. Os direitos humanos surgem do movimento, da evolução, dos conceitos sociais, da história, da luta de classe e depois da positivação do Estado. Então tá errado. E nem sempre são pessoas esclarecidas, tá, gente? Pelo amor de Deus. E não é uma luta autônoma, é coletiva. Os direitos humanos são antecedidos na sua origem pelas grandes descobertas científicas? Não, nada a ver isso aqui, né, gente? Alternativa correta, letra D de dado. Os direitos humanos possuem uma dimensão ética. E a análise das suas diferentes etapas, a etapa de afirmação, pauta-se na compreensão histórica desses direitos, né? A ética e a moral evoluem com a história e assim são construídos os direitos humanos. Por exemplo, tá? Na década de 80, na década de 90, era muito comum um homem bater em mulher. E muitas das vezes a mulher aceitava. Correto? Principalmente na década de 80. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha. Hoje nós temos várias leis para proteger as mulheres, etc, etc, etc. Né? Então houve a evolução desse direito, inclusive resultante do movimento feminista. Ok? Então é isso. 8ª. Na Declaração dos Direitos Humanos está expresso: todo ser humano tem direito à instrução gratuita, pelo menos nos graus elementares. Opa! Sim, tá certo. Instrução, tá? Está na DUDH. Na Constituição Federal está escrito o quê?
Educação, tá? Não te esquece. Educação. Ele pode te cobrar essa diferença em prova, qualquer prova. O PNDH3 propõe as penas privativas de liberdade como primeira alternativa, priorizando o encarceramento, em detrimento do mecanismo proposto pela Justiça. Primeira alternativa, gente, é o encarceramento? Não, gente. É a última. Então tá errado, a primeira tá certa. Apesar de não se tratar de uma classificação rígida, há uma tendência histórica de atribuir a denominação direitos humanos aos direitos essenciais do indivíduo, previsto no direito internacional. Então, geralmente, quando usamos as palavras direitos humanos, vincula-se ao direito internacional. E a denominação direitos fundamentais, aqueles previstos no direito constitucional. Então, o que está escrito na Constituição, chamamos de direitos fundamentais. Certo? Tá? Então, aqui está certinho. Alternativa correta, letra B de bola. Por que letra B? Porque ele quer o item incorreto. Ok? Então, risca isso na tua prova, tá, gente? Se ele está pedindo correto ou incorreto. Você vai fazer uma prova, vamos supor, de 60 questões. 59 questões estão pedindo lá correto. Na última questão ele pede incorreto. Aí você vai e marca o correto. Já era, papai. Perdeu. Nona. Leia os itens com atenção. Sebrasp adaptado 2019. Olha aqui. Eu coloquei aqui. Incorreto. Beleza? Apenas por atos de seus agentes, o Estado pode ser responsabilizado por violação de direitos humanos reconhecido na Convenção Americana de Direitos Humanos? Não, apenas por agentes do Estado ele vai ser responsabilizado? Não, gente, ele é responsabilizado por todo mundo. A partir do momento que ele não cumpre a legislação, a partir do momento que a justiça interna não está funcionando. Beleza? Todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento histórico? Claro que não, né, gente? Os direitos humanos eles são afirmados num processo evolutivo. Lá do cilindro de Ciro, você já observa alguns direitos humanos. Você observa alguns direitos humanos no Código Hammurabi, mesmo sendo um código extremamente contraditório. Você observa direitos humanos com o próprio cristianismo, com o surgimento de Jesus Cristo. Você observa direitos humanos na Constituição de 88 no Brasil. Então são vários e vários momentos. Então está errado. 3. Conforme a maneira como são internalizados os tratados internacionais sobre os direitos humanos, podem receber status normativo hierárquico, constitucional ou legal, né? Ou supralegal. É isso? Preste atenção, filho de Deus. Todos? Não, está errado. Então, todos os itens estão corretos, né? Conforme a maneira como são internalizados os tratados internacionais sobre direitos humanos, podem receber status normativo hierárquico, constitucional ou legal. Então, aqui, alternativa, todos estão incorretos. Ok? Só um instantinho, gente. Deixa eu ver se está funcionando tudo certo aqui. Oi. Alonso, tudo certo? Então está incorreto. Terceiro item, porque aqui deveria estar supralegal, ok? 10ª. Em relação aos casos dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, trabalhadores na fábrica de fogos
Antônio de Jesus e seus familiares. Assinale a opção correta. No caso da Fazenda Brasil Verde, foi aplicado o conceito de discriminação histórica. Discriminação histórica, apresentado pela primeira vez no precedente, no campo algodoeiro, nada a ver. Ambos os casos citados versam sobre o racismo estrutural, interseccional, ou seja, pessoas pobres e negras acolhidas como trabalhadores em razão de sua situação de vulnerabilidade. E aí, filho de Deus? C. No caso da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares, foi reconhecido a imprescritibilidade do crime de escravidão? Não, gente, não tem negócio de imprescritibilidade. Os direitos humanos são imprescritíveis, né? No caso da Fazenda Verde Brasil, foi reconhecida a pobreza estrutural? Não, né? Não existe isso aqui, pobreza estrutural nos direitos humanos. No caso da fábrica de fogos Santo Antônio de Jesus e seus familiares, foram estabelecidos conceitos como neo-escravidão? Não. Então, a alternativa correta só pode ser B. O que é o racismo estrutural? O racismo estrutural, gente, é aquele que está intrínseco em nossa sociedade. Aquele que é ensinado nas nossas escolas, sim, nas nossas escolas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, pelos nossos avós ou tataravós. Da nossa família sempre tem alguém racista e ele nem sabe que ele é racista muitas das vezes, porque nunca estudou a questão do racismo. O racismo é um processo de construção histórica, né? Então, geralmente são pessoas pobres e negras que vivem em condições análogas à escravidão e que sofrem com os acidentes de trabalho, que têm parcos salários, que são escravizados principalmente nos interiores do Brasil. Mas lembrando que existe essa escravidão também nas grandes cidades. Então, para você saber mais sobre essa questão, gente, você tem que dar uma lidazinha nesses dois casos, tá? São casos que o Brasil ele foi penalizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Beleza? É isso. Tá aqui, gente. Não esqueçam de fazer a doação de vocês. Professor, eu estou assistindo agora. Agora eu estou assistindo a sua aula. Eu nem sabia dessa maratona. Posso fazer a doação? Pode, gente. Pode fazer aí, que eu estou online e mando aqui a apostila para você continuar acompanhando. Beleza? Essa aula vai ficar gravada. Você pode pegar a apostila agora, dar uma pausa e ver depois o vídeo, sei lá. O Pix é o número do professor Rogério aí, beleza? 1, 2, 5 ou 10 reais. Fica à vontade para doar. Seguimos. 11ª. Sobre a Política Nacional de Direitos Humanos no Brasil, é correto afirmar: a elaboração dos Programas Nacionais de Direitos Humanos decorreu da recomendação feita na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, na Áustria. Conferência de Viena, Conferência de Teherã. Duas conferências que são marcos na história dos direitos humanos, onde ali foram reafirmados as características dos direitos humanos, os princípios basilares dos direitos humanos. Ok? Então, está correto. Então, dá uma pesquisadinha aí rápida, tanto na Conferência de Viena, quanto na Conferência de Teherã. Beleza, galera? Seguimos. 12ª. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em Estrasburgo, começa a julgar nessa quarta-feira um caso que está sendo chamado de um processo climático sem precedente. 6 jovens de Portugal tentam responsabilizar os governos dos 32 países europeus por não agirem para conter as mudanças climáticas, apoiados pela ONG Global Action Network. Os jovens acusam esses países, entre eles a Alemanha, Reino Unido, Rússia e Portugal, de terem falhado em colocar em prática o corte de emissões necessárias para proteger seu futuro. O Brasil, de fato, 27 de nove de 2023. Sim, gente. Segundo a doutrina de direitos humanos, a família a que se refere o texto é... Então, gente, ele está falando aqui que jovens... Está aqui, ó, aqui no Tribunal Europeu de Direitos Humanos,
tá? Faz parte de um sistema regional de defesa dos direitos humanos. Esses jovens, eles estão processando esses estados, esses governos, por conta de direitos de respirar um bom ar, né? De não ter tantas queimadas, né? No interior de Portugal e Espanha, gente, todo ano tem queimadas horríveis lá, que matam as pessoas, inclusive. Então, eles estão lutando pelo direito de meio ambiente. Aqui ele fala família na questão, poderia ser geração, poderia ser dimensão. Então, ele está falando de meio ambiente. Primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta geração? Tá aqui, letra C, terceira geração, tá? Não te esquece. Meio ambiente, ok? Meio ambiente, direito de terceira geração. Olha como você memoriza isso daqui. Lembra, só tu lembrar do lema da Revolução Francesa, gente. Qual é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ou solidariedade, tanto faz. Então, fraternidade, terceira geração. E igualdade, segunda geração. Liberdade, primeira geração. Ok? Então, sempre fale na sequência para você memorizar. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Então, primeira geração, você tem um computador na sua casa? Tenho. Como é que nós chamamos o computador? Nós chamamos de PC. Não é isso? O apelido do computador. Então, PC, direitos políticos e civis. Nesse teu computador ou no teu notebook, você tem a tecla ESC, não tem? Que é para cancelar uma operação. Então tá aqui, olha, ESC. Então, filho de Deus, não tem como tu esquecer. Olha esse macete: econômico, social e cultural, direito de segunda geração. Ok? Então, PC, ESC, muito álcool. Se tu passar, tu vai beber muito álcool. Sei lá, inventa um macete aí na tua cabeça. 13ª. Com relação aos direitos humanos e a responsabilidade do Estado e os direitos humanos na Constituição Federal, julgue os próximos itens. Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a prevalência dos direitos humanos? Prevalência dos direitos humanos? Ih, professor, não sei. 2. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 foi o primeiro documento de alcance global a respeito desse assunto? Global? Não sei, professor. DUDH? Eu não sei, professor. Eu não sei, professor. 3. O Procurador-Geral da República, a fim de assegurar o cumprimento de obrigações internacionais de direitos humanos, das quais o Brasil faz parte, pode suscitar perante o STJ incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal? Correto. Geralmente, gente, os BOs, os processos de direitos humanos, vai para a Justiça Federal. E aí, qual a alternativa correta? O que você entende como correto? 2 e 3. O que está errado aqui? A prevalência. Você pega a Constituição Federal, não está escrito prevalência. A DUDH, ela é o primeiro documento de alcance global relacionado a esse assunto? Sim, tá? Agora, presta atenção, a gente tem uma polêmicazinha aqui, tá? Existe uma tal de Conferência de Bruxelas, tá? Que fala de alguns direitos humanos, mas é relacionado muito mais à escravidão, tá? A Conferência de Bruxelas, gente, é 1948.
1890 fala da escravidão, o direito de liberdade. Então, é um primeiro documento de direitos humanos, tá? Muitos historiadores consideram esse documento. Só que esse aqui, gente, ele teve um alcance muito maior, né? Então, aqui nós podemos dizer, gente, alcance internacional. Os principais países do mundo ratificaram esse tratado. Esse aqui, a maioria ratificou. Então, eles usam a palavra global aqui, né? Como algo muito mais forte. O globo, todo o planeta. Aqui, alguns assinaram, né? Então, esse foi o primeiro, mas esse também é considerado o primeiro porque ele atingiu muito mais continentes. Entendeu? Mas existe essa polêmica nos direitos humanos e na história, ok? Dificilmente eles colocam Conferência de Bruxelas, tá? Eles colocam muito mais a DUDH, ok? Então é isso. Vamos seguir. 14ª. Considerando a Política Nacional de Direitos Humanos, a Constituição Federal e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, julgue os itens a seguir. 1. Segundo a Constituição Federal, a equiparação dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos às emendas constitucionais depende da aprovação da maioria simples. É a maioria simples? Ih, professor, maioria simples? Para ter status de emenda constitucional? Não sei, não. Bora continuar? Bora? Não vou dizer. 2. Os temas trazidos pelo Programa Nacional de Direitos Humanos têm força normativa, ou seja, são considerados leis. O Programa Nacional de Direitos Humanos é considerado uma lei ou apenas uma recomendação? O Programa Nacional de Direitos Humanos 3 foi instituído no segundo governo Lula, em 2009, e apresenta diretrizes e eixos orientadores. Correto. E aí, filho de Deus, o que foi que vocês marcaram? O que foi que vocês marcaram? Tchan, 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 tchan. Aqui, gente, apenas o terceiro item está correto. Por que o primeiro está incorreto? Porque não é maioria simples. É o quê? Em 2 casas, em 2 turnos, com 3/5 de voto. Aí sim vai ter status de emenda constitucional, ok? 223, que rima com xadrez, não te esquece. E o Programa Nacional de Direitos Humanos não é considerado uma lei, tá, gente? São recomendações. 15ª. Quanto ao Programa Nacional de Direitos Humanos, leia os itens com atenção. De acordo com o PNDH 3, toda pessoa tem direito à instrução, que deverá ser gratuita em todos os níveis de escolaridade. Instrução? Está escrito no PNDH 3? Instrução? Meu Deus do céu. Instrução? Não, cabeça de boi. Não. Tá? Instrução, isso aqui é do DUDH. Tá? Ok? O PNDH 3 recomenda adequar os serviços de acolhimento aos parâmetros aprovados pelo CONANDA e pelo Conselho Nacional de Assistência Social, de modo a eliminar a longa permanência das crianças e adolescentes em situações de abrigamento? Vixe, essa aí tá difícil, hein? Essa aí é para quem leu todo o PNDH 3. Esse item aqui, gente, confesso que é difícil até para mim, tá? Muito difícil isso aqui para mim também. Porque olha que eu já li o PNDH 3 umas vezes, mas é muita coisa na nossa cabeça, né? Às vezes a gente erra, às vezes a gente esquece. A gente não é um computador. Até a inteligência artificial erra com direitos humanos. Sabia disso? Com base na desconstrução da heteronormatividade,
o PNDH3 recomenda que as configurações familiares constituídas por lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais sejam reconhecidas e incluídas no sistema de informação do serviço público. E aí, filho de Deus? O PNDH3, gente, ele prevê benefícios para o público GLBT. Isso, inclusive, está no conteúdo de alguns concursos pelo Brasil, de oficial, né, gente? Justamente para combater o preconceito, a homofobia. E aí, filho de Deus, que foi que vocês marcaram? Letra B, né? Então, esses itens, gente, eles estão corretos, tá? Só que aqui, meu amigo, é letra de lei não, né? É letra do programa. Então, você tem que ler o programa para você saber essa paradinha. Agora não, né? Vocês estão assistindo a aula do professor Rogério, vocês já sabem, tá? Mas, de forma geral, gente, olha aqui. Para a justiça, gente, quanto menos tempo a criança e o adolescente ficar preso, é melhor, né? É melhor para a sociedade ele ser responsabilizado e voltar para o seio da família. Beleza? E o item 3, gente, é a questão do combate à homofobia. As famílias brasileiras hoje são formadas só de pai e mãe? Não, né, gente? Pode ser o papai, a mamãe. Pode ser só a mãe solo, pode ser só o pai solo. Não é isso? Então não pode haver qualquer tipo de preconceito. Principalmente você que vai ser policial, você tem que ter todo o respeito, né, com as profissionais do amor, com os gays, com os bissexuais, etc, etc, etc. Tratar todos de forma igualitária, ok? 16. Joaquim Herrera Flores concebe os direitos humanos como uma convenção cultural. Segundo esse intelectual, essa questão aqui é nível hard, tá? Os direitos humanos, ele é uma convenção social, uma convenção cultural, que utilizamos para introduzir uma tensão entre os direitos reconhecidos e a prática. Então, para ele, esses direitos eles são muito mais no plano aqui teórico, porque na prática todos os estados neoliberais desobedecem os direitos humanos, que buscam tanto o seu reconhecimento positivado, ou seja, está escrito em lei, como outra forma de reconhecimento ou procedimento, que garanta algo que é ao mesmo tempo exterior e interior a tais normas. Ou seja, o Herrera ele diz que os direitos humanos ele é resultado de quê? De uma luta de classes. Então, gente, se a classe das mulheres ficar caladinha e parada, você acha que elas vão adquirir ao longo da história direitos humanos ou outro tipo de direitos? Não. Se o grupo dos homossexuais, da população LGBT ficar calados, se eles ficarem calados, eles vão conseguir direitos? Não. Se os operários ficarem calados, eles vão receber seus direitos? Não. Tá? O conceito apresentado e seu autor estão relacionados a uma vertente da hermenêutica diatópica dos direitos humanos. Eita, interpretação hermenêutica aí é diatópica, tá, gente? Corrente evolutiva histórica dos direitos humanos. Professor, não sei, será que é essa? C, fundamentação juspositivista dos direitos humanos? Não, gente. Os juspositivistas, eles dizem que os direitos humanos existem desde quando o homem nasceu, antes de existir estados, no tempo antes de Cristo. É uma questão divina. Então não tem nada a ver com isso. D, teoria crítica dos direitos humanos? Sim, Salabim. Então, quando fala de luta de classes, quando fala de cultura, quando fala de Estado neoliberal que não obedece aos direitos humanos, estamos falando da teoria crítica de Joaquim Herrera Flores. Ok? Teoria crítica dos direitos humanos. 17. As conferências mundiais de direitos humanos desempenharam um papel importante na construção histórica dos direitos humanos. Os conceitos de universalidade, indivisibilidade,
interdependência dos direitos humanos foram consolidados nas conferências de... Fala sério, né, gente? Acabei de falar aqui na nossa aula, no início da aula. Então, você observa isso claramente na letra C. Conferência de Teherã e Conferência de Viena. Ok? Beleza, vamos seguir. 18. Primeiro item. Os fundamentos que regem o Brasil em suas relações internacionais incluem o repúdio ao racismo? Claro, né, gente? Não é o apoio ao racismo. A pena de morte é vedada em qualquer hipótese pela Constituição Federal? Não, é óbvio que não. Vocês que estão estudando direitos humanos, vocês sabem muito bem disso. 3. A República Brasileira rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilos políticos, entre outros. Então, aí, alternativa correta, 1 e 3. Se você pega a Constituição Federal, você vai ler exatamente isso, né? A República Brasileira rege-se pelos seguintes princípios. Então, existem vários e vários princípios. Aqui estão descritos alguns deles. Beleza? Então aí, gente, é direito constitucional, ok? Lá no conteúdo da PM do Pará, se não me falha a memória, e de Sargento da Bahia, tem lá direitos humanos na Constituição Federal. Então tá aí, ó, direitos humanos na Constituição Federal, ok? 19, no que diz respeito ao Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, assinale a opção correta. O Brasil não reconheceu a competência jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Uma vez o Brasil já deu uma de João sem braço, tá? Não queria reconhecer essa corte. Tomar uma água aqui. Se não me falha a memória, no caso lá da Guerra do Araguaia, que ele foi condenado pela Corte Interamericana. Ele fez um recurso. Mas ele reconheceu, tá, gente? A partir do momento que ele assinou, né? Ele ratificou o Pacto de São José da Costa Rica. Se o ato violador de direitos humanos for cometido por um Estado membro da Federação Brasileira, caberá a este responder e apresentar a defesa perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? C. Apenas o Estado parte da Organização dos Estados Americanos pode apresentar petições de denúncia ou queixas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Apenas um Estado parte? Não sei não. Queixas ou denúncias pendentes de análise ou de outra instância internacional não impedem sua admissão na Comissão Interamericana de Direitos Humanos? E, antes de submeter um caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é necessário, como regra, que tenha sido interposto e esgotado os recursos da jurisdição interna do Estado parte? Sim, Salabim. É esse aqui, tá, gente? Tá? Vamos lá. Aqui é a letra B. O que está errado na letra B? Se o ato violador de direitos humanos for cometido por um Estado membro da Federação Brasileira, um Estado membro da Federação Brasileira, caberá a este responder e apresentar defesa perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Caberá ao Brasil, tá? Responder e apresentar a defesa à corte, tá? E não à comissão. A comissão, gente, não julga. Quem julga é a corte. Beleza? E esse apenas aqui está errado. E aqui, por que está errado? Estado parte pode apresentar petições e denúncias? Somente eles? Não. Uma ONG,
um grupo de pessoas, pode apresentar a denúncia à comissão. A comissão ela vai analisar o caso. Se tiver correto, aí ela passa para a corte. São etapas, tá? O povo faz denúncia à comissão e a comissão repassa o BO para a corte. E aí a corte vai dar a sentença, tá? Povo, comissão, corte. Professor, o povo, ele pode recomendar direto à corte? Geralmente não. Geralmente não, tá? Queixa ou denúncia pendente de análise em outras instâncias internacionais não impede sua admissão na Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Queixas ou denúncias pendentes de análise em outra instância não impedem? Não, impedem sim. Aqui ele está dizendo o seguinte: tudo tem que ser resolvido internamente no país. Todos os recursos, todos os interpostos jurídicos, etc. Se não resolver no país, aí sim vai para a comissão. Entendeu? Se a Justiça Municipal não agiu, se a Justiça do Estado fingiu que não viu, se a Justiça Federal foi omissa, aí sim o caso vai para a Comissão de Direitos Humanos, beleza? Lá da OEA. E se for algo sério mesmo, vai para a corte. Ok? 20. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a opção correta. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião, associação pacífica, e ninguém poderá ser proibido de portar armas em reunião. Eita! Desde que tenha autorização legal, toda pessoa tem o direito de ser reconhecida em todos os lugares como pessoa física ou jurídica perante a lei. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade, desde que exerça a sua função social. Os homens e as mulheres maiores de idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar sua família, assim como gozam de iguais direitos à relação de casamento, a sua duração e sua dissolução. E ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado sem o devido processo legal. A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E aí, gente? O que foi que vocês marcaram, filho de Deus? Fala para mim. Bem completa essa questão. Alternativa correta. Ele quer a correta, né? Letra D, tá? Aí, gente, eles fizeram o quê? Eles pegaram a letra de lei. A letra de lei não. A letra da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, ele está falando aqui sobre o direito de formar um matrimônio, tá? Formar um matrimônio. Então, quando você pega lá a DUDH, você vai ver certinho que isso está lá previsto, ok? Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida em todos os lugares como pessoa física, tá? É o certo. Ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade desde que exija a função social. Esse negócio de função social não está escrito na DUDH, está escrito na Constituição Brasileira. Aqui, reunião pacífica, tem o direito de reunião, não tem nada a ver esse direito de armas. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado sem o devido processo legal, né? Então, aqui a questão do exílio, né? A prisão de qualquer pessoa e local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz. É a questão de audiência de custódia, né? Todos têm direito de audiência de custódia.
mas não na Declaração Universal de Direitos Humanos aqui. Isso é uma legislação muito mais moderna, ok? Não esquece, gente, faz aí a tua contribuição para a gente comprar trocentas cestas básicas, ok? Eu vou dividir essa aula em duas partes para poder facilitar para mim e para vocês. O próximo vídeo a gente continua, beleza? Faz a tua doação aí, qualquer dúvida eu estou aqui no online para tirar a dúvida de vocês. Já é? É isso, galera. Vamos doar, vamos fazer o Natal da galera feliz.